Música e ensino de história. A Segunda Guerra Mundial. A música é fator importante na educação por aguçar na criança, no adolescente, jovens e adultos, a estética rítmica e cultural. Sendo assim, a música alcança um contexto histórico importante, levando em conta a temporalidade que ela foi composta. A música traz consigo elementos de tempo e questões culturais de uma época, sendo assim instrumento perfeito para uma boa aula. Assim, iremos discutir a partir de um enfoque interdisciplinar e da utilização da música como instrumento de ensino de história sobre os conteúdos da Segunda Guerra Mundial, fazendo relação com 4 músicas, sendo elas Primo Victoria, da banda sueca Sabaton, o hino da resistência italiana Bella Ciao, a música para o brasileiro Alemão é Sopa e Rosa de Hiroshima, cantada na voz do Ney Matogrosso. Essas músicas serão relacionadas com base nesse período estudado, enfocando acontecimentos políticos, econômicos, culturais e sociais. As razões da Segunda Guerra Mundial. Para melhor entender a Segunda Guerra Mundial, precisamos voltar lá no fim da Primeira Guerra. Ela acabou muito mal resolvida e com a Europa totalmente debilitada. Essa crise econômica que ela estava passando só piorou com a queda da Bolsa de Valores na crise de 1929. Isso contribuiu para que as pessoas perdessem a fé na democracia e no liberalismo, passando a apoiar regimes extremistas. Houve um avanço comunista na Europa, consequente da Revolução Russa. Simultaneamente, várias nações se uniram pelo anticomunismo, com medo de acontecer com as nações o mesmo que aconteceu com os russos. Mas a consequência mais importante desse período foi a ascensão do fascismo e nazismo. No final da Primeira Guerra, foi feito o Tratado de Versalhes, que culpava a Alemanha pela guerra, punindo-o de várias formas. Por causa deste tratado, ela andava muito fraca, nadando no desemprego e na inflação. Assim como na Itália, as pessoas estavam perdendo a fé na democracia, o que deu força para o partido nazista. Eles tinham crenças parecidas ao fascismo. A diferença é que o nazismo defendia a superioridade racial, o famoso discurso da raça ariana, considerando-se biologicamente melhor que as outras. Além disso, eles tinham ódio das minorias como os homossexuais, ciganos e principalmente judeus, conhecidos como antissemitismo. Eles defendiam a teoria do espaço vital, que é a ideia de expandir geograficamente o nazismo e unir a raça ariana em um só território. A fim de atingir seus objetivos, Hitler já tinha a guerra planejada na cabeça. Fez aliança com a Itália e Japão. Se no caso de acontecer alguma coisa, ele fez alguns acordos secretos com a União Soviética. O principal foi o Pacto de Não Agressão, que dizia que a Alemanha não atacaria os russos, nem vice-versa. E se conquistasse a Polônia, ela seria dividida em 2 zonas de influência, nazista e soviética. Os nazistas estavam anexando e conquistando muitos territórios. Essas invasões iam contra o Tratado de Versalhes. Em 1939, Hitler invade a Polônia, matando cerca de 6 milhões de pessoas. Com isso, a França e o Reino Unido declaram guerra à Alemanha, cumprindo um acordo que fizeram com a Polônia caso ela fosse atacada. E assim começa a Segunda Guerra Mundial. De um lado o eixo, Alemanha, Japão e Itália, e do outro os aliados, França, Grã-Bretanha. União Soviética e Estados Unidos, que entraram na guerra após alguns ataques feitos pela Alemanha. A famosa música Primo Victoria, da banda sueca de power metal chamada Sabaton, faz uma reflexão sobre esse período. Antes de iniciar, é importante fornecer um pequeno perfil da banda Sabaton, conforme já mencionado. É uma banda da Suécia que faz músicas no estilo conhecido como power metal, um derivante do heavy metal. As letras dessa banda trazem, em geral, personagens marcantes que atuaram destacadamente em guerras, assim como abordam as batalhas em si, seja da Segunda Guerra Mundial, seja de outros conflitos. A música Primo Victoria, primeira Vitória em português, faz parte do primeiro álbum da banda. O álbum possui o mesmo nome da canção, que foi lançado em 2005. O álbum em si possui músicas que fazem menção a diferentes conflitos. Segunda Guerra Mundial, Guerra do Vietnã, Guerra do Golfo, etc. A música Primo Victoria é a mais conhecida desse álbum e uma das mais conhecidas da banda.
como podemos observar em um trecho traduzido da letra da música Primo Victoria a seguir. A Guerra Mundial foi fruto do expansionismo alemão pelos europeus, que visava a construção do chamado Terceiro Reich, à custa da conquista de povos entendidos pelo nazismo como inferiores. A música faz menção aos desembarques aliados na Normândia, no dia 6 de junho de 1944, e conhecidos como Dia D, também chamado de Operação Overlord, nome que é inclusive mencionado na música. O Dia D foi parte de um esforço dos aliados para ampliar o desgaste sobre a Alemanha nazista, criando um novo fronte. Os alemães já estavam lutando contra os aliados no leste europeu e na Itália. Outro ponto importante pode ser explorado a partir da letra da música é o trecho 6 de junho de 1944. Os aliados estão virando a guerra. E aqui cabe um debate bem extenso sobre a importância do dia D no resultado final da guerra. A versão da história contada pelos americanos naturalmente ressalta o mérito do dia D e coloca-o em uma posição de grande importância para a derrota dos nazistas. Há, no entanto, que ser ressaltado que essa visão é contestada por muitos historiadores e por inúmeras evidências trazidas pelo trabalho realizado por eles. Fazendo uma análise mais detalhada do conflito, podemos perceber que outros momentos foram muito mais cruciais para o desfecho da guerra do que o dia D, pois esse evento iniciou a reconquista da França e antecipou a derrota alemã. Mas, em 1944, os alemães já estavam em uma posição delicada, e isso foi resultado de outros momentos em que haviam sido derrotados, como nas batalhas travadas em Moscou, Stalingrado, Kursk, etc. As invasões da Alemanha. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha procurou derrotar seus oponentes europeus com uma série de guerras de curta duração. O Estado nazista invadiu rapidamente uma grande parte da Europa e manteve a ocupação dos países mais de 2 anos. A Alemanha derrotou e ocupou a Polônia, atacada em setembro de 1939, a Dinamarca, a Noruega, a Bélgica, a Holanda, a França, a Iugoslávia, a Grécia e Luxemburgo. A despeito do seu grande poderio militar, a Alemanha não conseguiu derrotar a Grã-Bretanha, protegida dos ataques terrestres alemães pelo Canal da Mancha e pela Marinha Real. Em 22 de junho de 1941, as forças alemãs subitamente invadiram a União Soviética, mas foram incapazes de derrotá-la. A união entre a antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a Grã-Bretanha e os Estados Unidos mudou o rumo da guerra, levando à derrota alemã em maio de 1945. O Holocausto. O Holocausto foi o assassinato ou extermínio em massa de minorias consideradas inferiores pelos alemães nazistas, com a ideia de uma raça superior. Entre as vítimas estavam principalmente judeus, mas os outros grupos também foram alvos, como homossexuais, ciganos e doentes mentais. Logo após a chegada do nazismo ao poder na Alemanha e a escolha de Adolf Hitler como chanceler, os judeus sofreram perseguições, como o fechamento de suas lojas e as prisões sem nenhuma justificativa. Muitos foram encaminhados para os campos de concentração, onde foram submetidos a condições desumanas e mortos nas câmaras de gás. A lei de Nuremberg, que eram leis que tinham características antissemitas, foram aprovadas em 1935. A lei de proteção do sangue, que tinha, por exemplo, a proibição dos judeus de casarem-se com não-judeus, e essas leis foram criadas como uma forma de o nazismo manterem a pureza da raça ariana. Os grupos de extermínio foram criados para exterminar os judeus. Integrantes desses grupos pretendiam matá-los para promover a limpeza dos alemães. Os judeus eram fuzilados e enterrados em valas, ou também usados como cobaias para experimentos feitos por médicos nazistas. A matança de judeus foi tanta que os próprios fuziladores tiveram problemas psicológicos por causa dos assassinatos em massa. Os campos de concentração são os maiores exemplos do Holocausto. Milhões de judeus foram encaminhados para esses locais, onde eram forçados a trabalhos desumanos ou encaminhados diretamente para as câmaras de gás. Auschwitz, na Polônia, é o campo mais lembrado. Logo após a derrota nazista na guerra,
Os soldados aliados obrigaram os alemães que moravam perto dos campos de concentração a entrarem e verem o que os nazistas fizeram contra os judeus. Cineastas foram chamados para gravar imagens nos campos de concentração a fim de registrar o crime contra a humanidade praticado por Hitler e obter provas para o julgamento do alto comando alemão que aconteceria anos depois em Nuremberg. A resistência ao nazifascismo. O nazismo e o fascismo surgiram a partir da criação de partidos ultranacionalistas, pregando um Estado forte, totalitário, com o principal objetivo de solucionar crises geradas diante da desorganização, destruição e incertezas surgida no pós-Primeira Guerra Mundial. Os dois modelos se utilizam do sentimento revanchista da Primeira Guerra Mundial para criar um clima ostensivo em seu território e se capitalizaram desse clima para conseguir chegar ao poder, governando de forma autoritária. Esses governos criaram grande tensão na Europa, o que posteriormente culminou na Segunda Guerra Mundial. Como é comum em regimes totalitários, estes governos estavam marcados pelas figuras dos seus líderes. Veja a seguir os principais. Esses regimes totalitários se estabeleceram por um período curto, sendo destituídos do poder após perderem a Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945, para os aliados Reino Unido, França, União Soviética e Estados Unidos, e outros países, entre eles o Brasil. Milhões viveram e morreram em prol de livrar o mundo desses governos autoritários. Há uma canção que retrata bem a resistência e esses regimes, é a música Bella Ciao, originalmente composta como símbolo da resistência e liberdade contra o fascismo italiano de Benito Mussolini durante o período da Segunda Guerra Mundial, por volta dos anos finais da década de 40. Veja a seguir um trecho da música. O partigiano, portami via, ó membro da resistência, leve-me embora. Ó Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao. Querida, adeus, querida, adeus, querida, adeus, adeus, adeus. O partigiano, portami via, ó membro da resistência, leve-me embora. Me sento de morrer, porque sinto que vou morrer. Segundo a letra da música, os partigianos era o nome italiano dado para um membro da resistência do país nessa época. Eles faziam oposição ao fascismo e à ocupação nazista na Alemanha através de um movimento armado que durou até o final da guerra em 1945. Quando as tropas alemãs se renderam à guerra, foi vencida. A participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Em 30 de junho de 1944, o Brasil entrou na Segunda Guerra Mundial ao lado da França, Inglaterra, União Soviética e Estados Unidos, bloco dos países unidos chamado de aliados. Estes lutavam contra as potências do eixo, formada por Alemanha, Itália e Japão. A participação do Brasil no conflito teve início em setembro de 1944. A atuação dos soldados brasileiros teve como objetivo principal a libertação da Itália. Quando falamos sobre a participação da Força Expedicionária Brasileira na Segunda Guerra Mundial, percebemos que este é um capítulo pouco estudado na história do Brasil e do mundo. Formada por um contingente de mais de 25 mil soldados, a tropa brasileira foi incorporada à tropa do 5º Exército Norte-Americano. A Força Expedicionária Brasileira, FEB, integrou o 10º Grupo de Exércitos Aliados no fronte da guerra na Itália. O principal objetivo era impedir o avanço alemão para a França, onde estava sendo preparada a ofensiva final das tropas aliadas. Em 1944, os soldados brasileiros participaram de várias vitórias, com tomadas de importantes localidades estratégicas. Participaram da conquista de Monte Castelo, Montese e Castelnuovo. Lutando ao lado das forças de resistência italiana e do exército norte-americano, as tropas brasileiras conseguiram expulsar o exército alemão que ainda resistia no norte da Itália. Há uma canção muito linda que retrata essa presença do Brasil na Segunda Guerra Mundial, de título "Pro brasileiro, alemão é sopa". Foi composta pelo metalúrgico de Niterói Natalino durante a Segunda Guerra em diferentes ocasiões. É quase uma marchinha de carnaval. Ganhou vida pouco depois da conquista de La Sierra,
no dia 23 de fevereiro de 1945. Segundo alguns historiadores, a metralhadora alemã MG-42 passou a ser conhecida assim graças ao barulho característico da máquina de costura de Maria de Lourdes, a noiva de um recruta. Veja uma parte da letra da canção a seguir. Você já viu no fronte a Lourdinha cantar? A turma tem que ficar atenta para escutar. É a voz da metralhadora, vamos atacar. A voz do comando é firme e segura. A turma avança, ninguém tem paura. Naquele corre-corre, deixa até a roupa. Pro brasileiro, alemão é sopa. Pro brasileiro, alemão é sopa. No decorrer da campanha, a Força Expedicionária Brasileira perdeu 454 soldados e teve 3.000 feridos. Os soldados brasileiros mortos na Itália ficaram enterrados no cemitério de Pistoia. Em outubro de 1960, os restos mortais de soldados foram trasladados para um monumento nacional aos mortos da Segunda Guerra Mundial, no Rio de Janeiro, construído em homenagem aos brasileiros que deram suas vidas combatendo o nazifascismo na Europa. A entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra e as bombas atômicas. Na Ásia, os combatentes prosseguiram até a rendição japonesa, ocorrida em setembro de 1945. Desde o ataque de Pearl Harbor, em 1941, as forças dos Estados Unidos, da Inglaterra e da Austrália vinham combatendo o Japão. Em agosto de 1945, ocorreu o ataque decisivo contra os japoneses. Numa demonstração de poder militar, os Estados Unidos lançaram 2 bombas atômicas sobre o território japonês. A primeira bomba atingiu a cidade de Hiroshima, em 6 de agosto, e a segunda foi lançada sobre Nagasaki, em 9 de agosto. Há estimativas que as bombas atômicas provocaram a morte instantânea de mais de 160.000 pessoas nas 2 cidades. Nos anos que se seguiram, outras milhares de pessoas morreram de doenças incuráveis provocadas pelas radiações nucleares, principalmente queimaduras graves e câncer. As 2 bombas atômicas que explodiram sobre o Japão em 1945 marcaram o final da Segunda Guerra Mundial. Elas se tornariam um símbolo da capacidade destrutiva humana. Hiroshima e Nagasaki, as 2 cidades bombardeadas, ficaram marcadas para sempre pela memória da destruição. Sobre esse momento histórico, tem um poema de Vinícius de Moraes bastante conhecido no Brasil, o poema Rosa de Hiroshima, que foi escrito em 1946. O poema tinha o nobre objetivo de ser um protesto contra os ataques no Japão, além de levantar a bandeira pacifista e antinuclear. Anos depois, em 1947, os versos foram musicados pelo grupo Secos e Molhados. Atualmente, esse poema é exaltado na voz do grande cantor Ney Matogrosso, como se nota em um pequeno trecho da canção. Mas, não se esqueçam da rosa de Hiroshima, a rosa hereditária, a rosa radioativa, estúpida, inválida, a rosa com cirrose, a anti-rosa atômica, sem cor, sem perfume, sem rosa, sem nada. Podemos observar que os últimos versos fazem menção explícita ao bombardeamento em Hiroshima, que irradiou doenças e uma grande contaminação nas pessoas e no solo por várias gerações. Na música se usa uma rosa como uma metáfora ao momento que a bomba explodiu, formando uma imagem semelhante a uma rosa se desabrochando. Normalmente, uma rosa é relacionada à delicadeza, perfume e beleza. Porém, a rosa de Hiroshima remete a um horrível acontecimento e a consequências deixadas pela guerra e pelo confronto entre as nações. Fim da Segunda Guerra Mundial. No dia 6 de junho de 1944, cerca de 300.000 soldados das tropas aliadas desembarcaram na região francesa da Normandia e atacaram as forças alemãs. Essa data ficou conhecida como Dia D, do inglês Decision Day ou Dia da Decisão. Em 25 de abril de 1945, a capital alemã estava cercada pelas tropas soviéticas. Supõe-se que Hitler e alguns de seus colaboradores tenham cometido suicídio alguns dias depois para não serem presos e responderem por seus crimes. No dia 9 de maio, a Alemanha se rendeu, encerrando a guerra na Europa entre 1945 e 1946. Foi instalado na cidade alemã de Nuremberg um tribunal militar internacional para julgar os principais líderes nazistas que foram condenados por crimes contra a humanidade. 11 deles foram sentenciados à morte por enforcamento.
A participação da FEB na Segunda Guerra Mundial na luta contra o nazifascismo foi um acontecimento muito importante para a história do Brasil e trouxe à tona a evidente contradição do governo de Getúlio Vargas, pois o Estado Novo enviou tropas para lutar contra o totalitarismo na Europa, mas mantinha um regime ditatorial no Brasil. Os soldados brasileiros deram a vida na luta contra a ditadura na Itália, mas aqui viviam sob a opressão de um regime antidemocrático.